gente, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o meu intercâmbio, como foi, por que eu escolhi a cidade, por que eu escolhi os cursos, quais são os principais pontos turísticos, meios de transporte, língua, essas coisas. Hoje vai ser muito mais um bate-papo do que uma indicação, embora eu vou sempre indicar Londres para intercâmbio, para viagem, para mochilão, para moradia, para tudo. Eu escolhi Londres, eu sempre gostei de Londres, eu sempre gostei muito da Inglaterra e dos Estados Unidos. Na verdade, eu quando fiz o meu passaporte, eu estava vendo uns cursos de verão, que pra gente seriam uns cursos de extensão, na Universidade da Califórnia. Mas aí, como a minha vida inteira eu estudei inglês e o inglês que eu estudei foi o americano, eu falei, não, eu queria treinar mais o inglês, que é bom, mas não é aquela coisa. E o inglês americano eu já tenho vivência, eu tive professores americanos, eu tenho amigos americanos, então o inglês americano sempre foi muito presente na minha vida. Então eu escolhi o inglês britânico, eu falei, então eu vou pra Inglaterra, vou estudar em Londres. Aí escolhi fazer dois cursos, o curso de inglês próprio, para treinar meu inglês, e o inglês para negócios, que você aprende jargões próprios da língua de negócios, tipo benefícios, pesquisas, enfim. E aí eu fui na CI, na Central de Intercâmbio, lá na cidade, eu sou do Rio, e eu escolhi quais eram os melhores dias. Eu fiquei 2 semanas, porque eu estava terminando minha pós, então eu tive as primeiras semanas de janeiro, que eram as minhas férias, e eu aproveitei e fui. Como é que foi na imigração? Muita gente diz que a imigração britânica é uma das piores que existem, que eles são cheios de mimimi e que eles encrencam muito com as pessoas. Eu vou falar a minha experiência, mesmo sabendo como é que é. Eu já saí daqui do Brasil sendo instruída de que eles poderiam pegar a minha carta de pedir a carta de aceitação da escola, do curso que eu ia estudar, pedir a carta de aceitação do meu apartamento estudantil, porque eu preferi ficar em apartamento estudantil, pedir os locais onde eu ia visitar se eu fosse sair da Inglaterra. Eles poderiam perguntar quanto que eu estava levando, eles poderiam conferir em espécie o dinheiro que eu estava levando, a quantidade de cartão, poderiam perguntar o porquê que eu resolvi fazer o intercâmbio em janeiro ao invés de, por exemplo, em março, outubro, ou sei lá, perto do verão. E eu já saí daqui preparada para responder todas essas perguntas na imigração. Quando você chega, você tem 2 filas, a fila de imigrantes europeus e os não europeus, porque quem tem passaporte europeu entra mais rápido e mais fácil. E aí eu fui pra fila de não europeu e você tem que preencher uma fichinha que eles te dão lá. O número do passaporte, seu nome completo, quanto tempo você vai ficar na Inglaterra, se você vai sair da Inglaterra e vai pra algum país, se você vai voltar pra Inglaterra, o endereço onde você vai ficar, o endereço da sua residência no Brasil. Essas informações bem básicas, desculpa gente. E aí você fica segurando o papelzinho, fica na fila, né? Você já preenche na fila, né? Pra adiantar, porque é uma fila imensa, já vou logo avisando. E aí você espera a sua vez. Aí eu fui no guichezinho, né? Entreguei meu passaporte junto com o papelzinho pro cara. E aí a única coisa que ele me perguntou foi, veio fazer o que aqui na Inglaterra? Aí eu falei, vim estudar. Quando eu já estava pegando os meus papéis da carta de aceitação da escola, o meu endereço, todos os documentos que ele poderia pedir, ele carimbou o meu passaporte e me entregou. Aí eu fiquei com o passaporte na mão assim, esperando, tipo, ele pedir mais alguma coisa. E eu fiquei com aquela cara de idiota, né? Pessoa nervosa, 12 horas de voo, eu tinha feito uma escala em Paris. E aí eu tava meio desnorteada e fiquei olhando pra cara dele com o passaporte na mão. Aí ele olhou pra minha cara
e falou assim, go, you can go, tipo, vai embora, tipo, filha, o que tu tá fazendo ainda aqui? Já carimbei seu passaporte. Eu acho que depressa, né? Fechei a pastinha com os meus documentos, que eu fiz uma apostilazinha, peguei meu passaporte e fui pegar a minha mala. Eu já tinha visto como é que eu tinha que sair do aeroporto, mas eu tava muito cansada, eu tava com muito sono, que eu não tinha dormido direito no voo. Aí eu falei, vou fazer a Angélica. Fui de táxi. Gente, não andem de táxi, a não ser que seja realmente muito importante, porque táxi na Inglaterra é caro. Do aeroporto Heathrow até o meu hostel, porque, um adendo, o meu apartamento estudantil, eu começava as aulas no dia 6 de janeiro. E aí eu podia chegar no meu apartamento estudantil no dia 5. Como meu curso acabava dia 17 de janeiro, eu podia sair no dia 18. E aí, como eu cheguei lá no dia 3, eu ficaria 2 dias away, né? Então eu escolhi um hostel, São Christopher, da London Bridge, e fui pra lá. Então do aeroporto até o São Christopher da London Bridge deu 70 libras. E aí você paga, nessas 70 libras estão inclusas a taxa, tipo essa que já vem do taxímetro, tá incluso o valor da corrida e os 15%, os 10 a 15%, porque por lei você dá de 10 a 15% de gorjeta. A minha sorte, o taxista que eu peguei foi muito compreensível, eu expliquei, dei o endereço direitinho, e ele foi um amor de pessoa, porque conforme a gente ia andando, ele ia me dizendo os pontos turísticos, ia me dizendo, olha, quando você vier por aqui, vem no dia tal, porque é menos cheio, pega o ônibus ou então pega o metrô. Ele foi super simpático, deixou eu tirar foto dentro do carro, do Black Cab, do táxi preto. Foi super simpático, carregou minhas malas quando eu saí do aeroporto, carregou minhas malas até a entrada do meu hostel. Então ele foi um amor de pessoa. Eu paguei 70 libras chorando, mesmo ele sendo muito educado, porque você gasta, a média de gasto lá, diário, é de 40 a 60 libras, ou seja, eu paguei 70 só em táxi, ou seja, já gastei um dia e mais 10 libras do dia seguinte em uma corrida de táxi. E aí eu fiquei num hostel misto com homens e com mulheres, fiz amizade com uma sul-africana e com uma americana, e aí a gente partiu pros passeios. Como a sexta-feira eu tava bem cansada, a gente ficou ali pela redondeza e foi dormir cedo. E aí no sábado a gente foi às compras na Oxford Street. Gente, Oxford Street é vida, é muito amor, é muita compra, as coisas são muito baratas. Embora a libra seja um valor muito caro perante a do real, as compras lá são muito mais baratas se você estivesse comprando aqui no Brasil. E aí eu fiz a festa, eu fui na Forever 21, na H&M, na Zara, na BHS, que é uma loja centenária britânica, que é onde a rainha costumava comprar, e fiz a festa. Comprei roupa, comprei sapato, comprei cinto, comprei maquiagem, comprei de tudo. E aproveita pra ir comprando os souvenirs, né? As lembrancinhas, os presentes pros meus amigos e pra minha família. Comprei chaveiro, comprei a cabine telefônica, comprei o Big Ben, o caminhão, o ônibus vermelho, comprei vários chaveirinhos com a Torre de Londres. Então comprei bastante coisa, e se eu tivesse comprado aqui, por exemplo, no Brasil, encomendado ou da China ou daqui, ainda assim seria muito mais caro do que eu tivesse comprado lá, por exemplo. Então deu pra comprar bastante coisa. A mala que ficou pesada. Enfim, a língua, vamos lá. É bem diferente o inglês, a gente ouve nos filmes e tal, mas realmente se deparar com a língua britânica dá um choque, assim, dá um medo. Eu fiquei com medo. Eu falo inglês, eu já sabia falar inglês, mesmo assim eu cheguei lá na Inglaterra e fiquei... Ai meu Deus, eu quero voltar pra casa, pelo amor de Deus, me leva pra casa. Não tô entendendo, mas assim, você consegue entender e aprender, reaprendendo aos poucos. As pessoas lá têm muita paciência, então quando você não entende, você pede pra repetir, as pessoas repetem. Esse mito de que dizem que inglês é frio é pura balela.
Todas as pessoas que quando eu precisei de ajuda estavam ali dispostas para me ajudar, seja de manhã, à tarde, à noite. Uma vez eu me perdi, porque eu decorei o caminho do meu curso de manhã. Quando eu voltei, as ruas lá são muito iguais, as casas lá são muito iguais. Então à noite, pra mim, a rua A, rua B, rua C, tudo a mesma rua. E aí eu entrava numa rua e falei, caraca, cara, aqui não é meu apartamento. Caraca, cara, eu entrava em outra rua, putz, não é meu apartamento. E aí eu parei numa vendinha, o cara digitou pra mim e explicou que eu tinha que andar mais umas 2 ou 3 ruas. Mas aí eu ainda andei umas 2 ou 3 ruas e não achava a minha rua. E aí eu vi 2 caras passando em sentido contrário ao meu. E aí eu falei, olha, tá chovendo, tá frio, eu tinha esquecido meu guarda-chuva. Eu falei, ou eu pergunto, ou daqui a 2, 3 meses minha mãe recebe a notícia de que encontraram uma jovem com o corpo picotado no Rio Tâmisa. Aí eu falei, dane-se, vou perguntar. Perguntei a ele, cara, ele tirou o negócio do celular, do bolso. Quando ele tirou o negócio do bolso, eu falei, putz, é agora, porque a gente vive no Brasil, a gente sabe da violência, como é que é, e aí sair perguntando à noite é estranho alguma informação, é meio perigoso. E aí ele tirou um celular imenso do bolso, digitou o nome da minha rua e falou assim, essa rua você tem que andar mais um pouquinho, depois você vai entrar à direita. Eu falei, então tá. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, ainda tô perdida. Eles falaram assim, vamos lá que a gente vai levar você lá. Eles me levaram até a porta do meu apartamento. Eles esperaram eu entrar, dar tchau do lado de dentro e aí eles foram embora. Super simpáticos. Óbvio que eu fiquei me cagando de medo, né? Mas ou era isso, ou era ficar vagando pelas ruas de Londres a noite inteira na chuva e no frio. Outro adendo, eu fui no inverno, então eu peguei 3, 4, 5, menos 1 de frio. E olha que não foi, o ano que eu fui, não foi um dos anos frios, foi um dos anos mais quentes, que não nevou, quase não choveu e tal. Quer dizer, choveu como costuma chover, né? E eu comecei o curso na segunda, e aí a primeira aula era a aula de inglês e a da tarde, depois do almoço, era a aula do inglês para negócios. Como o primeiro tempo da segunda-feira foi a apresentação do curso, das matérias da escola, eu não tive aula. E eu tive aula no segundo tempo de negócios. E aí na terça-feira realmente é que eu tive a primeira aula de inglês de intercâmbio. Professor muito simpático, muito solícito, a gente não podia falar nenhuma palavra na nossa língua. Na minha turma eram eu e mais 11 ou 12. Tinha argentino, tinha suíço, tinha alemão, tinha americano, tinha coreano. Então era uma sala muito mista, então não adiantava nada eu falar em português, porque ninguém ia me entender, né? E aí o curso em si foi muito bom, porque foi uma troca de experiência muito boa. A gente tinha que compartilhar ideias, cada exercício, a gente tinha que falar, tinha que escrever, tinha que apresentar, então você acaba perdendo a vergonha. Não adianta você chegar lá envergonhado, porque você vai ter que perder a vergonha. E o curso lá não é que nem aqui, que são várias carteiras espalhadas pela sala. É uma mesa reta, como se fosse aquelas mesas longas de jantar. E aí os alunos ficam um de frente pro outro, porque aí você tem conversação com a pessoa que tá em frente, conversação com quem tá no seu lado esquerdo e conversação de quem tá do lado direito. Então você conversa com todo mundo, não tem essa de tipo, tô com vergonha, tô com medo, vou errar. Ali você tá pra aprender, então pra você aprender você tem que errar. Então eu tirei experiências muito boas do curso e pude aprender várias expressões que eu nunca tinha ouvido falar na vida e saí de lá com outra mente. E é engraçado porque a língua, pra quem tá acostumado a estudar inglês americano, você tem um choque porque tem muitas palavras que são diferentes umas das outras. Por exemplo, o meu primeiro mico foi quando eu cheguei, tava no aeroporto, e aí eu fui comprar alguma coisa pra comer que eu tava com fome, e o chip. E aí tinha uma fila, mas só que eram várias filas. Aí eu perguntei onde que era a fila pra pagar. Só que nos Estados Unidos, o inglês americano, fila é line. Aí eu fiquei perguntando lá, a line, todo mundo falando com aquela cara de tipo, quem é essa? Essa é analfabeta. Aí depois é que me explicaram,
no curso que line, se você for juntar com uma outra palavra, tem um outro significado. Então as pessoas estavam olhando pra minha cara porque não estavam entendendo o que eu queria dizer. Tipo, estavam esperando eu acrescentar alguma outra palavra nesse line pra eles entenderem o que eu queria falar. E lá na Inglaterra, line é Q, Q-U-E-U-E. Outra palavra também, eu vou falar algumas que são diferentes pra dar uma... Ui, rapidinho. Era só pra ver o tempo da câmera. Por exemplo, lixo nos Estados Unidos é garbage e no Reino Unido é rubbish. Amigo nos Estados Unidos é dude ou pal e na Inglaterra é mate ou love, que eles lá chamam love, todo mundo de love. E apartamento, um é apartment e o outro é flat. Bar, nos Estados Unidos é bar, na Inglaterra, pub. Doces nos Estados Unidos são candies, na Inglaterra, sweets. Louco nos Estados Unidos é crazy, na Inglaterra, mad. Trem nos Estados Unidos é train, na Inglaterra, overground. Metrô é subway nos Estados Unidos, underground na Inglaterra. Férias nos Estados Unidos é vacation, na Inglaterra, holiday. Que holiday nos Estados Unidos significa feriado. E feriado lá na Inglaterra, aliás, na Inglaterra não, na Europa inteira significa bank holiday, mesmo que não seja um feriado de banco, por exemplo. Lá eles chamam de bank holiday, um feriado. Elevador, por exemplo, elevador nos Estados Unidos a gente sempre aprendeu como elevator. Lá na Inglaterra é lift. Então são certas palavras que você junta, por exemplo, e você mixa com outras que não são nada iguais. Nos Estados Unidos, por exemplo, como line, que a gente tem o pick-up line, o cross line, draw line, vários outros lines, se vocês quiserem depois eu posso explicar mais pra vocês. E o line nos Estados Unidos era fila, então esse foi um dos pequenos choques que eu tive. Agora vamos falar de ponto turístico. Ai, ponto turístico é amor. Palácio Buckingham. Quem tiver a oportunidade de ir a Londres, eu vou dar algumas dicas pra vocês pra reduzirem o tempo. Por exemplo, você pega pra visitar o Palácio Buckingham, você pega a linha Green Park. Aí você já visita o parque e aí vai ver o Palácio de Buckingham. E aí você vê bem de distante, sim, a London Eye. Para você chegar na London Eye, no Big Ben, na Abadia, o que vocês fazem? Da Green Park, vocês pegam a linha cinza, se eu não me engano. É a cinza clara, se eu não me engano, enfim. Na London Eye você já vê London Eye, Big Ben e a Abadia de Westminster, onde casaram a princesa Diana e o príncipe Charles, e recentemente o príncipe William com a duquesa de Cambridge, Kate Middleton. E daquela região da Westminster, vocês vão pegar a linha cinza, essa realmente eu sei que é a linha cinza, para visitar o Museu de Sherlock Holmes, que vale a pena vocês conhecerem. Pra quem tá na London Bridge, vamos lá, pode ir andando pegar ali a London Bridge, andando, aí passa pelo Millennium Bridge, que é uma ponte prateada linda, maravilhosa, e quando vocês saem da Millennium, vocês já saem direto na boca da entrada do Tate Modern, que é um museu de arte. E aí é de graça o museu, vocês podem entrar e tal, é um espaço maravilhoso. E do Tate Modern, vocês podem ir andando até o Shakespeare Global Theatre, o teatro do Shakespeare. E dá pra ir andando. O Shakespeare tem que pagar, tá, gente? Eu não lembro, mas se vocês quiserem, eu depois faço um vídeo explicando como é que eu fiz essa parte de roteiro direitinho, com os valores das atrações. E aí, do Shakespeare, vocês podem ir andando até a Catedral de São Paulo. Que é linda, dá pra ver vários esquilos, gente. Vocês não têm noção, tem muito esquilo. Muito esquilo, muito esquilo. E aí, dá pra vocês conhecerem, já corta algumas das atrações, porque são próximas.
E outro lugar que é bem legal de ir, mas que é um pouco mais longe, é o estúdio do Harry Potter, onde foi gravado, a Warner, onde foi gravado os filmes do Harry Potter. E a entrada, essa eu sei porque eu paguei com muita antecedência. Vocês têm que comprar com muita antecedência pela internet. Foi 30 libras. E aí, o que você faz? Você tem que ir até pelo menos eu fui pela estação Euston, que é uma das centrais de metrô de lá. E aí vocês pagam um ticketzinho, vocês têm que pegar o trem na estação de Euston, vocês pagam um ticketzinho de trem, e aí você vai até a Waldorf Junction, e lá na Waldorf, assim que vocês saem da estação, tem um ponto de ônibus escrito da Warner, e ali você fica parada, porque é o ônibus da Warner que vai te levar até o estúdio. Se eu não me engano é 2 libras e 10 ou 3 libras e 10 a ida, aí você paga a ida e a volta. E o ônibus são dos 2 andares, são vermelhos, mas é temático do Harry Potter. E aí você chega lá no estúdio e há muita coisa pra assistir. Eu sugiro que vocês separem pelo menos umas 4 horas, de 4 a 6 horas só pra visitar o estúdio. E quem for louco pelas coisas, pelos itens do Harry Potter, leve bastante dinheiro, porque lá no estúdio os presentes e os itens do Harry Potter são um pouco caros. Por falar em reservar, para Oxford Street e para Regent Street, que são lojas de compra, vocês reservem um dia. Nesse dia que eu fui fazer compras, que foi no sábado, eu e as meninas andamos o dia inteiro pela Oxford Street, para Forever 21, para Boots, Superdrugs, enfim, para todos os lugares. Eu saí carregada de compras e aí a gente pegou o metrô e fomos até Camden Town. Pra quem ainda não sabe, Camden Town é um bairro dos alternativos, dos punk rocks, do povo indie, do povo gótico, do povo com tatuagem, piercing, música eletrônica. É um lugar bem legal, é o bairro onde a Amy Winehouse começou a cantar. Quando eu fui não tinha a estátua dela inaugurou um ano depois que eu fui. E pra quem for visitar, não se esqueçam de tirar foto com ela, que ela é uma das divas da Inglaterra. Então é isso, gente. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o meu passeio, meu intercâmbio, né? Só pra fazer um adendo. Eu fui no dia... Eu saí daqui do Rio, do aeroporto do Rio, no dia 2 de janeiro do ano passado. E peguei um avião pra voar à noite, né? Então eu saí daqui umas 6 e pouca da tarde, que era o horário de verão. Cheguei em Paris, eram 8 da manhã, porque a minha escala era lá, porque eu fui de Air France. Ai, gente, desculpa que o cabelo tá toda hora no nariz. E aí, foi de Paris até Londres, foi mais ou menos meia hora de voo, se eu não me engano, 25 a 30 minutos de voo. E aí já era de manhã, então eu cheguei na Inglaterra no dia 3. E aí, quando eu fui embora de todas as viagens, os outros lugares que eu fui, eu também saí de Londres. E aí, eu saí de Londres na quarta-feira, no dia 22, isso, 22, e cheguei no Rio no dia 23, na quinta-feira. Se vocês quiserem que eu conte um pouco como foi a minha viagem para Paris, na França, para Amsterdã, na Holanda, e como foi em Dublin, na Irlanda, deixa aqui nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida de como é que é transporte, ônibus, metrô, frio, compras, valor de libras, deixa aqui também nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer um outro vídeo. Um beijo dessa que vos fala, Natalie Wild. Esqueci de avisar, vídeo toda terça, todas as sextas. Depois dá uma passada lá no meu blog, meidentifiquei.com. E já sabe, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo para todos vocês. Tchau!